Bem-vindo a esta jornada pelo livro de Amós, um dos textos mais cortantes, politicamente desconfortáveis e teologicamente precisos do Antigo Testamento. Neste vídeo, você vai acompanhar o livro em ordem, como um documentário bíblico, vendo não só o que Amós disse, mas por quê, para quem, em que contexto, e como a estrutura do livro intensifica sua mensagem de forma magistral. Vamos caminhar capítulo por capítulo, revelando detalhes históricos, padrões literários e conexões internas que, normalmente, passam despercebidos numa leitura rápida. Ao longo do caminho, vamos explicar 5 grandes eixos âncora de Amós. 1. O terremoto nos dias de Uzias e Jeroboão II, que molda o pano de fundo do livro. 2. As sentenças contra as nações que começam com justiça internacional e acabam atingindo Israel. 3. A denúncia implacável da injustiça social em Betel e Samaria. 4. As visões proféticas que marcam uma virada dramática no livro. E 5. A promessa final de restauração da casa de Davi, que surge quando tudo parece perdido. Fique conosco até o final, porque um dos pontos mais fortes do livro, as visões e o prumo de Deus, só ganha pleno sentido quando entendemos como Amós constrói seu argumento desde os primeiros capítulos. Se você já conhece o livro, verá Amós com novos olhos. Se está descobrindo agora, terá um mapa claro para atravessar um dos textos mais intensos da Bíblia. Mapa do vídeo, de 7 blocos. Bloco 1 de 7. O profeta improvável e as sentenças contra as nações. Amós 1:2. Bloco 2 de 7. 3 acusações contra Israel. Amós 3:4. Bloco 3 de 7. Lamentações e chamados ao arrependimento. Amós 5. Bloco 4 de 7. Ai dos que vivem em falsa segurança. Amós 6. Bloco 5 de 7. As primeiras visões de juízo. Amós 7. Bloco 6 de 7. Frutos maduros e o silêncio de Deus. Amós 8. Bloco 7 de 7. O colapso do altar e a promessa final de restauração. Amós 9. Nos próximos minutos, começaremos com o surgimento de Amós e o impacto das sentenças contra as nações, um movimento literário calculado, que primeiro conquista o público para depois confrontá-lo. Em seguida, avançaremos para as acusações diretas contra Israel. Passaremos pelas visões de juízo e terminaremos com a surpreendente promessa de restauração. Amós abre situando o leitor no tempo com precisão histórica. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel, e menciona um terremoto que viria 2 anos depois, Am 1:1. Esse detalhe não é decorativo. Ele ancora o livro num período de prosperidade econômica do Miesdris, Reino do Norte, quando Samaria e Betel pareciam seguras. Mas a estabilidade política mascarava corrupção e opressão. Amós não é sacerdote nem profeta profissional. Ele se apresenta como pastor de Tecoa e cultivador de sicômoros, o que já cria tensão com as elites religiosas de Israel. A voz de Amós começa com um rugido poético. O Senhor rugirá de Sião. Am 1:2. Essa imagem de Deus como leão estabelece imediatamente o tom do livro. Não é uma mensagem de conforto, mas de julgamento iminente. Rugido vem de Jerusalém, não de Samaria. Sinal de que a autoridade divina transcende fronteiras políticas. O efeito literário é deliberado. Antes de qualquer acusação, Amós posiciona Deus como juiz universal. O profeta então inicia uma série de oráculos contra as nações: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Am 1:3-2-3. Cada sentença segue um padrão repetido: por 3 transgressões, e por 4, não retirarei o castigo, seguido de um crime específico e da consequência. Essa estrutura formulaica cria ritmo, expectativa e uma sensação de justiça meticulosa. Amós não condena a idolatria aqui. Ele julga crimes de guerra, violência e tráfico humano, mostrando que a justiça de Deus vale para todas as nações. Ao condenar Damasco por esmagar Gileade com trilhos de ferro, Amós evoca brutalidade militar real, não metáfora. Gaza é acusada de deportar comunidades inteiras para a escravidão em Edom. Tiro, de quebrar tratados de fraternidade. Edom, de perseguir seu irmão com espada. Amon, de atrocidades contra mulheres grávidas em Gileade. E Moabe,
de profanar ossos humanos. Cada caso revela que o Deus de Israel julga a ética internacional, não apenas o culto. Depois de percorrer as nações vizinhas, Amós volta-se para Judá. Êxodo 2, 4, 5. O padrão se mantém, mas o foco muda. Aqui a acusação é religiosa: rejeitar a lei do Senhor e seguir falsos deuses. Isso prepara o leitor para o passo seguinte e mais chocante. Se até Judá é julgada, Israel não terá privilégio automático. Amós constrói uma armadilha retórica. Quem ouve tende a concordar com cada sentença, até chegar ao próprio povo. Em Amós 2, 6, 16, o profeta atinge Israel com força total. Diferente das nações, o catálogo de crimes é extenso e social. Vender o justo por prata, o pobre por um par de sandálias, pisar os necessitados, distorcer a justiça nos tribunais e praticar imoralidade cultual. Amós conecta exploração econômica, corrupção judicial e religiosidade hipócrita. Não são falhas isoladas, mas um sistema inteiro de opressão. O texto alterna entre acusação e memória histórica. Deus lembra que tirou Israel do Egito, guiou pelo deserto por 40 anos e levantou profetas e nazireus. 2, 9 e 11. Esse contraste é crucial. A prosperidade atual de Israel não é mérito próprio, mas resultado da fidelidade divina. A injustiça, portanto, não é apenas crime social, é traição à aliança. Amós também denuncia o silenciamento dos profetas e a corrupção dos nazireus, mostrando que Israel não apenas comete injustiça, mas tenta calar quem a denuncia. Esse detalhe revela por que o ministério de Amós será tão confrontacional. Ele fala onde outros foram pressionados a se calar. Literariamente, o capítulo cresce em intensidade até um clímax de juízo. A sentença final contra Israel em Amós 2 é devastadora. Os fortes fugirão nus, os guerreiros não resistirão e ninguém escapará. 2 e 13 e 16. Amós usa imagens de colapso total para desmontar a falsa segurança militar do Reino do Norte. Não há refúgio em cavalos, arcos ou coragem. O dia do Senhor, longe de ser vitória, será derrota. Estruturalmente, Amós 1 a 2 funciona como porta de entrada do livro. Ele começa com julgamento universal, afunila para Judá e explode sobre Israel, preparando o terreno para as acusações diretas dos capítulos seguintes. O padrão repetido cria unidade literária, enquanto o deslocamento gradual de foco constrói tensão narrativa. Teologicamente, esse bloco estabelece o princípio central de Amós. Deus exige justiça, não apenas culto. O profeta não rejeita o templo, mas denuncia um sistema religioso que legitima a opressão. O livro inteiro será uma exposição dessa lógica. Adoração sem justiça é inaceitável diante do Senhor. Além disso, o surgimento de Amós como pastor-profeta desafia expectativas. Ele não vem de Jerusalém nem de Samaria. Não pertence à elite religiosa, mas fala com autoridade divina contra o poder estabelecido. Esse contraste entre origem humilde e mensagem poderosa molda todo o livro. Por fim, Amós 1 a 2 prepara o público para o choque que virá. Depois de concordar com o julgamento das nações, Israel descobre que é o principal alvo. O movimento literário é calculado, implacável e brilhante, e é apenas o começo. Vimos como Amós surge como um profeta improvável, situa o livro no tempo do terremoto e constrói um arco de julgamentos que começa com as nações, passa por Judá e culmina em uma denúncia contundente contra Israel por injustiça social e hipocrisia cultural. No próximo bloco, entraremos em Amós 3:4 para entender como o profeta estrutura 3 acusações formais contra Israel e por que o povo, apesar de tantos avisos, continua sem se arrepender. Já vimos como Amós se apresenta como um profeta improvável e constrói em Amós 1 a 2 um arco de julgamentos que começa com as nações vizinhas, passa por Judá e culmina numa denúncia devastadora contra Israel por injustiça social e hipocrisia cultural. Ainda teremos à frente as visões de juízo, o cesto de frutos maduros e o colapso do altar.
Mas agora entramos na parte em que o profeta formaliza suas acusações contra Israel e explica por que o julgamento é inevitável. Amós 3 começa com um tom solene e jurídico que marca uma mudança de registro no livro. Depois dos oráculos em cadeia de Amós 1:2, o profeta passa a falar diretamente a Israel em forma de processo divino. Ele se dirige a toda a família que fiz subir da terra do Egito. Am 3:1, lembrando que o povo não é uma nação qualquer, mas o único escolhido por Deus para uma relação de aliança. Essa lembrança é decisiva. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. E é exatamente por isso que o julgamento será mais severo. Logo em seguida, Amós formula uma frase-chave que estrutura todo o bloco. De todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Am 3:2. O verbo conhecer aqui não significa apenas saber sobre Israel, mas ter relação íntima de aliança. Amós desmonta qualquer ideia de imunidade religiosa. Eleição não garante proteção automática. Ela intensifica a prestação de contas. Para explicar essa lógica, Amós utiliza uma série de perguntas retóricas em cadeia. Am 3:6. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão sem ter presa? Cairá a ave no laço se não houver armadilha? Cada imagem vem do cotidiano, viagens, caça, armadilhas, trombetas, e converge para a mesma conclusão: nada acontece sem causa. O profeta usa essa técnica didática para preparar o público para sua afirmação central. O juízo não é arbitrário, é consequência direta do pecado de Israel. O clímax dessas perguntas aparece em Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui, Amós justifica seu próprio ministério e o de outros profetas. O julgamento não chega sem aviso. Deus fala antes de agir. Essa declaração também conecta Amós a uma tradição profética mais ampla, na qual o profeta é o porta-voz do plano divino, não um agitador político. Amós então reforça essa ideia com uma imagem poderosa. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Am 3:8. O rugido do leão, já introduzido em Amós 1:2, retorna como símbolo de autoridade divina irresistível. Se Deus fala, o profeta não pode se calar. E se o profeta fala, o povo não pode fingir que não ouviu. A partir de Amós 3:9, o profeta convoca testemunhas externas, os palácios de Asdod, Filístia e do Egito, para observar a desordem em Samaria. Esse movimento é deliberadamente humilhante. Nações pagãs são chamadas para julgar a injustiça dentro de Israel. Amós denuncia violência, opressão e desordem social nos palácios de Samaria, mostrando que o centro do problema está nas elites urbanas. Em Amós 3:10, a acusação se torna ainda mais direta. Não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios violência e destruição. A riqueza acumulada pelas classes dominantes não é fruto de trabalho justo, mas de exploração sistemática. Amós revela um contraste estrutural entre luxo e injustiça que se repetirá ao longo do livro. A sentença divina vem em Amós 3:11-15. Um inimigo cercará a terra, os palácios serão saqueados e os altares de Betel serão destruídos. Amós menciona especificamente os chifres do altar, símbolo de refúgio sagrado, que serão cortados. Isso é teologicamente chocante. O lugar que Israel considera seguro será precisamente o alvo do juízo. Amós 4 aprofunda a crítica social com uma denúncia mordaz dirigida às mulheres ricas de Samaria, chamadas de vacas de Bazã, Am 4:1. Essa metáfora não é insulto gratuito. Bazã era conhecida por pastagens férteis e gado robusto. Amós usa a imagem para expor luxo, excesso e indiferença ao sofrimento dos pobres. Essas mulheres incentivam seus maridos a oprimir os necessitados para manter seu estilo de vida. A injustiça é coletiva e doméstica. O profeta descreve como essas elites se deleitam em banquetes e bebidas, enquanto oprimem os fracos, revelando uma cultura de consumo que depende da exploração.
Amós anuncia que virão dias em que serão levadas com ganchos e anzóis. Am 4:2-3. Uma imagem de exílio e humilhação que contrasta brutalmente com sua atual ostentação. Em seguida, Amós ironiza o culto em Betel e Gilgal. Am 4:4-5. Ele diz: Ide a Betel e transgredi, multiplicai as transgressões em Gilgal. O tom é sarcástico. O povo se orgulha de sacrifícios e dízimos, mas sua religiosidade é vazia porque não produz justiça. Amós não condena o culto em si, mas sua desconexão com a ética. A partir de Amós 4:6, o profeta lista uma série de calamidades enviadas por Deus como advertência: fome, seca, praga nas lavouras, peste, derrota militar e catástrofes semelhantes a Sodoma e Gomorra. Cada uma termina com o refrão: Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Esse padrão repetido estrutura todo o capítulo e intensifica a sensação de persistência no pecado. Literariamente, essa sequência funciona como um crescendo dramático. As punições aumentam em gravidade, mas a resposta do povo permanece a mesma: endurecimento. Amós mostra que o problema de Israel não é falta de sinais, mas resistência deliberada ao chamado divino. Em Amós 4:12, o tom atinge seu ápice: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa frase é um dos momentos mais solenes do livro. O encontro com Deus, que deveria ser fonte de bênção, torna-se anúncio de julgamento porque o povo recusou todas as oportunidades de arrependimento. O capítulo conclui com uma descrição majestosa de Deus como Criador. O que forma os montes, cria o vento, revela ao homem o seu pensamento e faz da aurora trevas. Am 4:13. Amós encerra o bloco lembrando que o juiz não é apenas Deus de Israel, mas Senhor do cosmos. Isso reforça a inevitabilidade do juízo. Não há para onde fugir de quem governa céu e terra. Estruturalmente, Amós 3:4 funciona como o núcleo acusatório do livro. Amós 3 estabelece a base teológica do julgamento: aliança, revelação profética e causalidade moral. Enquanto Amós 4 detalha as falhas sociais e cultuais de Israel e demonstra sua obstinação diante das advertências divinas. Literariamente, o bloco alterna entre discurso jurídico, sátira social, imagens poéticas e fórmulas repetitivas, criando ritmo que mantém a atenção e aprofunda o impacto. As perguntas retóricas de Amós 3 e o refrão de Amós 4 são ferramentas deliberadas de persuasão e memória. Teologicamente, esse trecho reafirma o princípio central de Amós: culto sem justiça é inaceitável. Israel pode sacrificar em Betel e Gilgal, mas enquanto oprime os pobres e corrompe os tribunais, seu culto é vazio. A relação com Deus não pode ser separada da relação com o próximo. Além disso, Amós 3:4 revela que o juízo não é surpresa, é consequência anunciada. Deus falou repetidamente por meio dos profetas e das circunstâncias históricas, mas Israel recusou ouvir. O livro constrói, assim, uma narrativa em que o povo é responsável por seu próprio destino. Esse bloco também aprofunda a caracterização de Amós como profeta independente e corajoso. Ele não fala em nome da elite religiosa de Betel, mas contra ela. Não busca agradar o rei, mas confrontá-lo. Não suaviza a mensagem, mas a torna ainda mais incisiva. Por fim, Amós 3:4 prepara o terreno para o próximo movimento do livro: lamentações e chamados diretos ao arrependimento em Amós 5. Depois de expor as acusações e a persistência no pecado, Amós passará do tribunal para o lamento, da denúncia para o apelo. Vimos como Amós 3:4 formaliza 3 acusações contra Israel, fundamentando o juízo na aliança, denunciando a opressão social das elites e mostrando que, apesar de repetidas advertências divinas, o povo não se arrependeu. No próximo bloco, entraremos em Amós 5 para compreender por que o profeta transforma o julgamento em uma lamentação pública e faz um apelo direto: buscai o Senhor e vivei. Já vimos Amós surgir como um profeta improvável e construir, em Amós 1:2, um arco de julgamentos que começa com as nações,
passa por Judá e culmina em Israel. Em seguida, em Amós 3:4, vimos o profeta formalizar 3 acusações contra o Reino do Norte, fundamentando o juízo na aliança, expondo a opressão social das elites e mostrando que, apesar de repetidas advertências divinas por meio de fome, seca e calamidades, o povo não se arrependeu. Ainda teremos pela frente as visões de juízo, o cesto de frutos maduros e o colapso final do altar. Mas agora entramos no coração poético e dramático do livro. A grande lamentação e o chamado urgente à vida. Amós 5 começa de maneira inesperada. Em vez de mais acusações diretas, o profeta entoa uma lamentação fúnebre sobre Israel, como se o reino já estivesse morto. 5:1-2. Esse deslocamento de tom é deliberado. Depois do tribunal em Amós 3:4, Amós passa para o luto público. A forma literária de lamentação, normalmente usada para funerais, cria um efeito chocante. Israel ainda existe, politicamente, mas espiritualmente e moralmente já está condenado. Amós personifica Israel como uma virgem caída que não se levantará, sublinhando a gravidade do momento e desmontando qualquer sensação de invulnerabilidade nacional. Logo em seguida, o profeta apresenta um contraste estrutural entre morte e vida que moldará todo o capítulo. Em Amós 5:3, ele descreve cidades israelitas reduzidas a ruínas, com 1000 saindo para a guerra e apenas 100 retornando, e 100 saindo e apenas 10 voltando. Esse detalhe concreto revela não apenas derrota militar, mas fragilidade demográfica e colapso social. Amós não fala em termos vagos. Ele trabalha com números e imagens que evocam devastação real e mensurável. A partir de Amós 5:4, o tom muda novamente, agora para um apelo direto. Buscai-me e vivei. Aqui ocorre uma virada decisiva no livro. Depois de expor o pecado e anunciar o juízo, Amós abre uma porta de esperança condicionada ao arrependimento. O verbo buscar não é genérico. Ele implica mudança de direção, abandono de práticas injustas e retorno à fidelidade ao Senhor. Vida, em Amós, não é apenas sobrevivência biológica, mas restauração da relação com Deus. O profeta especifica imediatamente o que não deve ser buscado. Betel, Gilgal e Berseba. 5:5. Esses centros de culto eram considerados sagrados em Israel, mas Amós os denuncia como lugares de transgressão. Betel, em particular, era um dos principais santuários do Reino do Norte desde Jeroboão I. Ao proibir a peregrinação a esses locais, Amós desafia diretamente o sistema religioso oficial e mostra que a crise não é apenas social, mas cultural. Amós então intensifica o apelo: buscai o Senhor e vivei. 5:6. Ele adverte que, se isso não acontecer, o Senhor virá como fogo sobre a casa de José, consumindo Betel sem ninguém para apagar. Essa imagem de fogo conecta-se com juízos anteriores e reforça que o culto em Betel não oferece proteção automática. A vida prometida não vem por rituais, mas por alinhamento com a justiça divina. Nos versículos 7 e 9, Amós retoma sua crítica social com linguagem poética poderosa. Ele acusa Israel de transformar o juízo em absinto e lançar por terra a justiça. Absinto era uma planta amarga. A metáfora sugere que o que deveria ser doce e ordenado tornou-se amargo e corrupto. Ao mesmo tempo, Amós exalta o Deus que criou as Pleiades e o Órion, que transforma a sombra em manhã e faz escurecer o dia como noite. Essa transição do social para o cósmico revela que o Deus que exige justiça é o mesmo que governa o universo. A partir de Amós 5, 10, 13, o profeta descreve a cultura de corrupção em detalhes concretos. Ele denuncia aqueles que odeiam o que repreende na porta, ou seja, os juízes que deveriam corrigir injustiças, e aqueles que desprezam o que fala com integridade. Amós menciona impostos abusivos sobre os pobres, expropriação de terras e casas luxuosas construídas com dinheiro injusto. O contraste entre mansões de pedra lavrada e campos explorados reforça a desigualdade estrutural do Reino do Norte. Amós faz então uma declaração que se tornará um eixo ético do livro.
Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Am 5,14. Ele não fala de bondade abstrata. O bem aqui está ligado a práticas concretas de justiça nos tribunais, cuidado com os pobres e integridade pública. O objetivo é claro. Se Israel alinhar sua vida social com a vontade de Deus, o Senhor estará com eles, não como garantia automática, mas como consequência da fidelidade. Em Amós 5,15, o profeta aprofunda esse chamado ético com 3 imperativos: odiar o mal, amar o bem e estabelecer a justiça na porta. A porta era o lugar dos tribunais nas cidades antigas. Portanto, Amós exige reforma institucional, não apenas mudança individual. Ele sugere que talvez o Senhor se compadeça do remanescente de José, introduzindo novamente a ideia de que ainda há espaço para misericórdia. A partir de Amós 5:16-17, o tom retorna à lamentação pública. Amós descreve choro nas praças, pranto nas ruas e luto em todas as vinhas. O profeta convoca profissionais do lamento, reforçando a seriedade do momento. Essa alternância entre apelo à vida e anúncio de luto cria tensão literária e mantém o público em estado de alerta. Nos versículos 18-20, Amós ataca diretamente uma expectativa popular perigosa: o desejo pelo dia do Senhor. Muitos em Israel imaginavam esse dia como vitória militar e bênção nacional. Amós desmonta essa ilusão com uma série de imagens contundentes. É como fugir de um leão e encontrar um urso, ou entrar em casa e ser mordido por uma serpente. O dia do Senhor, longe de ser luz, será trevas. Um tema que ecoa e aprofunda o que já foi sugerido em capítulos anteriores. Esse trecho é decisivo teologicamente porque revela que o problema de Israel não é apenas moral, mas também interpretativo. Eles compreendem mal o próprio Deus. Amós redefine o dia do Senhor como um momento de julgamento contra a injustiça dentro do povo de Deus, não apenas contra inimigos externos. Essa reconfiguração do imaginário religioso é central para todo o livro. Em Amós 5:21-24, o profeta lança uma das denúncias mais famosas do Antigo Testamento contra o culto vazio. Deus declara que odeia e despreza as festas, assembleias e cânticos de Israel. Essa linguagem é deliberadamente chocante, não porque Deus rejeite a adoração em si, mas porque rejeita a adoração divorciada de justiça. Sacrifícios, ofertas e música tornam-se inaceitáveis quando o sistema social é corrupto. O clímax ético do capítulo aparece em Amós 5:24. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Essa imagem combina linguagem jurídica e natural. Assim como um rio corre continuamente, a justiça deveria fluir sem interrupção na vida pública de Israel. Amós não pede ritual adicional. Ele exige transformação estrutural. Em Amós 5:25-27, o profeta revisita a história de Israel no deserto para reforçar seu argumento. Ele questiona se Israel realmente ofereceu sacrifícios ao Senhor durante os 40 anos no deserto e denuncia a persistência de ídolos como Sikut e Kiyum, provavelmente divindades astrais. Esse retorno ao passado mostra que o problema de Israel não começou agora. Há um padrão histórico de infidelidade. A sentença final desse bloco é dura. Amós anuncia que Israel será levado para além de Damasco, ou seja, ao exílio. Am 5:27. Esse destino conecta-se com as advertências anteriores de cerco e derrota. A lamentação inicial do capítulo, portanto, não era exagero poético. Ela antecipava uma realidade histórica iminente. Estruturalmente, Amós 5 funciona como o coração moral do livro. Ele reúne lamentação, apelo, denúncia e redefinição teológica do dia do Senhor em uma composição unificada. O movimento é deliberado. Luto pelo que Israel se tornou, convite para a mudança e, ao mesmo tempo, anúncio das consequências se nada mudar. Literariamente, o capítulo alterna entre poesia intensa, imagens vívidas, ironia e exortação direta, criando ritmo que mantém a atenção e aprofunda o impacto emocional. A repetição do verbo buscar organiza o texto e reforça o contraste entre vida e morte. Teologicamente, Amós 5 cristaliza o princípio central do livro.
Deus não aceita culto sem justiça. Não basta ir a Betel, cantar hinos ou oferecer sacrifícios. A fidelidade a Deus se mede pela forma como o povo trata o pobre, o justo e o vulnerável. Justiça não é apêndice da religião, é seu coração. Além disso, o capítulo redefine o dia do Senhor e desmonta falsas seguranças religiosas. Israel não pode se apoiar em santuários, rituais ou tradição histórica para escapar do juízo. O único caminho é alinhar vida pública com a vontade de Deus. Amós também reforça seu papel como profeta independente e confrontacional. Ele não suaviza sua linguagem, não negocia com o poder e não adapta a mensagem para agradar a elite. Sua autoridade vem do Senhor que governa o cosmos, o mesmo Deus que exige justiça na porta. Por fim, Amós 5 prepara o terreno para o próximo bloco. Depois da lamentação e do apelo à vida, o livro avançará para uma denúncia ainda mais mordaz contra a falsa segurança das elites em Amós 6. O contraste entre luxo e juízo se tornará ainda mais explícito. Vimos como Amós 5 transforma julgamento em lamentação pública, redefine o dia do Senhor como trevas para Israel e faz um apelo urgente: buscai o Senhor e vivei, exigindo justiça real nos tribunais e na vida social. No próximo bloco, entraremos em Amós 6 para entender por que o profeta pronuncia ais devastadores contra as elites que vivem em luxo enquanto o povo sofre, e como essa falsa segurança acelera o colapso do Reino do Norte. Já vimos Amós surgir como um profeta improvável e, em Amós 1:2, construir um arco de julgamentos que começa nas nações e termina atingindo Israel. Em Amós 3:4, observamos 3 acusações formais contra o Reino do Norte, baseadas na aliança, na opressão social e na obstinação do povo diante das advertências divinas. Em Amós 5, entramos no coração poético do livro, com a grande lamentação sobre Israel, o chamado repetido para buscar o Senhor e viver, a redefinição do dia do Senhor como trevas e a denúncia do culto sem justiça. Ainda teremos pela frente as visões proféticas, o cesto de frutos maduros e o colapso final do altar. Mas agora avançamos para um bloco decisivo sobre a falsa segurança das elites. Amós 6 abre com uma das declarações mais cortantes do livro. Ai dos que vivem sossegados em Sião e confiados no monte de Samaria. Amós 6:1. O termo ai aqui não é apenas um aviso, é um lamento judicial que combina ameaça e tristeza. Amós atinge tanto Judá, Sião, quanto Israel, Samaria, indicando que a complacência não é um problema restrito ao Reino do Norte. O alvo imediato, porém, são as elites políticas e religiosas que se sentem invulneráveis por causa de sua prosperidade e prestígio. O profeta ironiza essa confiança, comparando Samaria a Caune, Ramate e Gate. Am 6:2. Essas cidades, filisteias e arameias, eram conhecidas por sua força militar, mas já haviam sido derrotadas em momentos anteriores. Amós pergunta se Israel é melhor que elas. Uma pergunta retórica que expõe a ilusão de excepcionalismo. Se grandes cidades caíram antes, por que Samaria seria poupada? A crítica se aprofunda em Amós 6:3. Quando Amós acusa as elites de afastar o dia mau, enquanto aproximam o trono da violência. Ou seja, eles fingem que o juízo não virá, mas ao mesmo tempo sustentam um sistema político baseado em opressão. Há aqui um contraste deliberado. Quanto mais negam o perigo, mais consolidam a injustiça que o provoca. Nos versículos 4-6, Amós pinta um retrato vívido da vida luxuosa dessas elites. Eles se deitam em camas de marfim, estendem-se em sofás, comem cordeiros escolhidos e bezerros cevados, improvisam ao som da harpa e bebem vinho em taças grandes. Cada detalhe é concreto e culturalmente significativo. Marfim indica comércio de luxo. Cordeiros escolhidos sugerem privilégios alimentares e o uso de grandes taças aponta para excesso e ostentação. Amós não condena música, comida ou conforto em si. Ele denuncia a desconexão entre esse luxo e o sofrimento do povo. O ponto central é ético e social. Enquanto os pobres são explorados e a justiça é corrompida, as elites celebram como se nada estivesse errado.
O contraste entre banquete e opressão intensifica o impacto moral do texto. O versículo 6 traz uma frase-chave que estrutura todo o capítulo. Essas elites não se afligem pela ruína de José. José aqui representa o reino do norte como um todo. Amós revela uma insensibilidade profunda. A classe dominante está tão absorvida em seu conforto que não sente a crise espiritual, moral e social do povo. A partir de Amós 6:7, o tom muda para a sentença direta. Amós anuncia que esses líderes serão os primeiros a ir para o exílio. A ironia é deliberada. Aqueles que se consideravam os mais seguros serão os primeiros a cair. O banquete terminará e a ostentação será substituída por deportação, uma reversão completa de status. Em Amós 6:8, o profeta registra uma declaração solene do próprio Deus. O Senhor Deus jurou por si mesmo. Esse tipo de juramento é raro e marca a gravidade absoluta do momento. Deus declara que detesta a arrogância de Jacó e odeia seus palácios. A linguagem é extremamente forte. Não se trata apenas de desaprovação, mas de rejeição divina à estrutura de poder de Israel. Deus anuncia que entregará a cidade e tudo o que nela há. Amós não fala apenas de derrota militar, mas de colapso urbano completo. Samaria, símbolo de prosperidade e poder, será devastada. Uma mensagem que ecoa o destino das cidades mencionadas no início do capítulo. Nos versículos 9 e 10, Amós descreve uma cena perturbadora. Mesmo que restem 10 homens em uma casa, eles morrerão. Quando um parente vier para remover os corpos, alguém dentro da casa dirá para não mencionar o nome do Senhor. Essa cena sugere que o juízo será tão severo que até invocar o nome de Deus se tornará perigoso ou inútil. Um silêncio religioso que contrasta com a religiosidade vazia denunciada antes. Em Amós 6:11, o profeta intensifica a imagem de destruição com linguagem hiperbólica. Casas grandes serão despedaçadas, casas pequenas reduzidas a fragmentos. Não há distinção de classe no momento do juízo. O colapso atinge todo o tecido urbano. A arquitetura, símbolo de riqueza e segurança, torna-se ruína. A seguir, Amós usa uma pergunta retórica carregada de sarcasmo. Acaso correm cavalos sobre rochedos? Ou alguém ara o mar com bois? Amós 6:12. Essas imagens absurdas ilustram a perversão moral de Israel. Assim como seria irracional arar o mar, é igualmente absurdo transformar justiça em veneno e retidão em amargura. Exatamente o que Israel fez. Amós conecta essa perversão à falsa confiança militar em Lodebar e Carnaim. Amós 6:13. Essas cidades representavam conquistas recentes e expansão territorial sob Jeroboão II. Amós expõe o orgulho nacionalista de Israel, que celebra vitórias militares enquanto ignora a injustiça interna. A glória externa mascara a corrupção interna. O capítulo culmina em Amós 6:14, com a anunciação de um inimigo que oprimirá Israel, desde a entrada de Ramate até o ribeiro do Arabá. Essa frase delimita geograficamente todo o território do Reino do Norte, indicando que o juízo será abrangente e sistemático. Historicamente, isso aponta para a ascensão do Império Assírio, que de fato destruiria Samaria décadas depois. Estruturalmente, Amós 6 funciona como uma intensificação das denúncias anteriores. Enquanto Amós 3:4 focou nas acusações formais e Amós 5 no chamado à vida, Amós 6 expõe a psicologia da elite, complacência, arrogância e insensibilidade. O capítulo é construído como um ai prolongado, com imagens de luxo, ironia cortante e sentença final. Literariamente, Amós alterna entre sátira social, poesia vívida, perguntas retóricas e oráculos diretos de juízo. Essa combinação mantém ritmo e tensão, evitando monotonia, enquanto aprofunda o impacto moral. O contraste entre banquete e exílio é um recurso deliberado que marca o leitor. Teologicamente, Amós 6 reforça o princípio central do livro. Deus rejeita a segurança construída sobre injustiça. Prosperidade econômica, poder militar e religiosidade formal não protegem contra o juízo quando o coração do sistema é corrupto.
A falsa paz das elites é desmascarada como ilusão perigosa. O capítulo também amplia o tema do Dia do Senhor, iniciado em Amós 5. Aqui, o dia mau que as elites tentam afastar se aproxima inevitavelmente. O juízo não é imprevisível. Ele é a consequência lógica de um sistema que transforma a justiça em veneno. Amós 6 aprofunda ainda mais a caracterização do profeta como voz solitária contra o poder. Ele não busca equilíbrio político nem linguagem diplomática. Fala frontalmente contra reis, nobres e sacerdotes. Sua autoridade não vem de cargo, mas da palavra do Senhor. Por fim, este bloco prepara o terreno para uma virada estrutural no livro. Depois de 3 grandes sessões de denúncia, Amós 3 e 6, o livro passará para uma série de visões proféticas em Amós 7 e 9. A partir daqui, o julgamento deixará de ser apenas anunciado em palavras e será mostrado em imagens simbólicas cada vez mais claras. Vimos como Amós 6 pronuncia ais devastadores contra as elites de Samaria, expondo sua vida de luxo, sua indiferença à ruína de Israel e sua falsa segurança política e militar, culminando na sentença de exílio e destruição urbana. No próximo bloco entraremos em Amós 7 para acompanhar as primeiras visões proféticas, gafanhotos, fogo e o prumo, e entender como Deus torna o juízo visível de forma simbólica e cada vez mais irreversível. Já vimos Amós surgir como um profeta improvável e, em Amós 1 a 2, construir um arco de julgamentos que começa nas nações e termina em Israel. Em Amós 3:4, acompanhamos 3 acusações formais contra o Reino do Norte, baseadas na aliança, na opressão social e na resistência do povo às advertências divinas. Em Amós 5, entramos no coração poético do livro com a grande lamentação sobre Israel, o chamado repetido para buscar o Senhor e viver, e a redefinição do dia do Senhor como trevas. Em Amós 6, vimos os ais contra as elites confiantes de Samaria e a sentença de exílio. Ainda teremos o cesto de frutos maduros e o colapso final do altar. Mas agora entramos na virada visual do livro. As primeiras visões proféticas, nas quais o juízo deixa de ser apenas anunciado e passa a ser visto. Amós 7 marca uma mudança decisiva na estrutura do livro. Até aqui, o profeta falou em forma de oráculos, acusações, lamentações e denúncias. A partir deste capítulo, o juízo é apresentado em visões simbólicas, que funcionam como dramatizações teológicas do que está por vir. Essa transição não é acidental. Amós passa do discurso para a imagem, intensificando o impacto emocional e tornando o julgamento quase visível ao público. A primeira visão aparece em Amós 7, 1-3. O Senhor forma um enxame de gafanhotos no início da brotação tardia, depois que o rei já havia recolhido sua parte. Esse detalhe temporal é crucial. A primeira colheita pertencia ao rei e a segunda ao povo. A visão, portanto, representa um juízo que atingiria diretamente os mais vulneráveis. Amós não vê gafanhotos comuns, mas um instrumento divino de devastação agrícola. À medida que o enxame começa a consumir a vegetação da terra, Amós intervém em oração. Ele clama: Senhor Deus, perdoa. Como Jacó, poderá subsistir? Pois é pequeno. 7:2. Essa reação revela um traço importante do profeta. Ele não é apenas arauto de julgamento, mas também intercessor pelo povo. Amós se coloca entre Deus e Israel, mostrando que o juízo não é mecânico. Há espaço para diálogo. O Senhor então se arrepende dessa visão e diz: isso não acontecerá. 7:3. Aqui, arrepender-se não implica erro divino, mas mudança de decisão no plano relacional de Deus com o povo. Essa resposta mostra que o juízo ainda não é definitivo, há um primeiro limite, e a intercessão do profeta é levada em conta. A segunda visão surge em Amós 7:4-6. O Senhor chama o fogo para julgar, e ele consome o grande abismo e devora a porção da terra. A imagem do grande abismo remete às águas primordiais do caos na cosmovisão bíblica, sugerindo um juízo mais profundo e abrangente que o anterior. Não se trata apenas de praga agrícola,
mas de destruição que toca as próprias bases da vida. Mais uma vez, Amós intercede. Cessa, Senhor Deus, como Jacó poderá subsistir? Amós 7:5. O profeta repete seu argumento. Israel é pequeno e vulnerável. Essa repetição cria um padrão literário que organiza o capítulo. Visão, intercessão, resposta divina. O Senhor novamente recua e declara: também isso não acontecerá. O 7:6. Essas duas primeiras visões estabelecem um ritmo e uma tensão. O juízo é real, mas ainda reversível mediante intercessão. Teologicamente, Amós 7 começa mostrando que Deus não deseja destruir arbitrariamente. A paciência e diálogo. Literariamente, o leitor é levado a esperar que o mesmo padrão continue na próxima visão. Mas a terceira visão rompe essa expectativa. Em Amós 7:7-9, Amós vê o Senhor de pé sobre um muro com um prumo, fio de prumo, na mão. Diferente dos gafanhotos e do fogo, essa visão não envolve destruição imediata, mas medição. O prumo simboliza padrão de retidão e justiça. Deus está avaliando Israel em relação a um critério objetivo. O Senhor pergunta a Amós: que vês, Amós? Ele responde: um prumo. Então Deus declara que colocará o prumo no meio de Israel e não mais o poupará. 7:8. Aqui ocorre a virada decisiva do capítulo. Não há intercessão e não há recuo divino. O tempo de advertências acabou. Agora o julgamento é inevitável. A sentença é específica. Os altos de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel serão assolados. 7:9. Amós menciona explicitamente os centros de culto do Reino do Norte, mostrando que o problema não é apenas social, mas também religioso. O culto em Betel e outros santuários, que Israel considerava garantia de proteção, será alvo direto do juízo. Além disso, Deus anuncia que se levantará contra a casa de Jeroboão com a espada. Essa declaração conecta a visão do prumo à política concreta do reino. O juízo não será apenas simbólico, mas histórico, envolvendo a dinastia reinante. O prumo, portanto, mede não só moralidade, mas também liderança. A partir de Amós 7:10, o capítulo muda de cena e introduz um confronto dramático entre Amós e Amazias, o sacerdote de Betel. Amazias envia uma mensagem ao rei Jeroboão II, acusando Amós de conspiração e dizendo que suas palavras ameaçam a estabilidade do reino. Aqui, vemos como a profecia é percebida pelo poder, não como palavra divina, mas como subversão política. Amazias então enfrenta Amós diretamente e ordena que ele volte para Judá. Vidente, vai-te, foge para a terra de Judá. Ali comerás o teu pão e ali profetizarás. 7:12. Essa fala revela desprezo. Amazias trata Amós como um profissional itinerante que pode ser simplesmente expulso. Ele tenta silenciar o profeta e proteger o santuário de Betel. Amós responde com firmeza e clareza em Amós 7:14-15. Ele afirma que não é profeta profissional nem filho de profeta, mas pastor e cultivador de sicômoros. Esse detalhe reafirma sua origem humilde e independente. Amós não fala por interesse financeiro nem por carreira religiosa. Ele fala porque o Senhor o chamou. Ele declara que o Senhor o tirou do pastoreio e lhe disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. 7:15. Essa afirmação é crucial para a autoridade de Amós. Ele não responde a Amazias nem ao rei, mas diretamente a Deus. O conflito entre profeta e sacerdote dramatiza a tensão entre palavra divina e religião institucional. Amós então profere um oráculo específico contra Amazias em Amós 7:16-17. Ele anuncia que a esposa de Amazias se prostituirá na cidade. Seus filhos cairão à espada, sua terra será repartida, e ele próprio morrerá em terra imunda, exílio. Esse juízo pessoal mostra que tentar silenciar a profecia tem consequências graves. Além disso, Amós reafirma que Israel será levado cativo para longe de sua terra. Esse anúncio conecta a visão do prumo ao destino histórico do Reino do Norte. A deportação assíria, que de fato
ocorrerá décadas depois com a queda de Samaria em 722 a.C. Estruturalmente, Amós 7 funciona como ponto de inflexão do livro. As duas primeiras visões mostram juízo reversível. A terceira marca o fim da paciência divina. O confronto com Amazias revela a resistência institucional à mensagem profética. E o oráculo final confirma o exílio como destino inevitável. Literariamente, o capítulo alterna entre visão simbólica e narrativa dramática, criando dinamismo e profundidade. As visões fornecem o quadro teológico, enquanto o confronto com Amazias mostra as implicações práticas dessa teologia na vida política e religiosa de Israel. Teologicamente, Amós 7 introduz o tema central do prumo. Deus mede Israel segundo seu padrão de justiça, não segundo a autopercepção do povo. O problema não é falta de culto, mas falta de retidão conforme a aliança. Quando o prumo é aplicado, Israel é considerado torto. O capítulo também aprofunda a compreensão do papel do profeta. Amós não é apenas mensageiro de condenação. Ele é intercessor, testemunha e, finalmente, alvo de perseguição. A oposição de Amazias antecipa a resistência que profetas enfrentarão em toda a tradição bíblica. Além disso, Amós 7 reforça a ligação entre pecado social e juízo político. A corrupção dos tribunais, a exploração dos pobres e a religiosidade vazia não são questões privadas. Elas têm consequências históricas concretas, incluindo derrota militar e exílio. Por fim, este bloco prepara o leitor para a próxima etapa. Depois das visões de gafanhotos, fogo e prumo, Amós avançará para uma quarta visão ainda mais severa em Amós 8, o cesto de frutos maduros, que anunciará o fim próximo de Israel sem possibilidade de adiamento. Vimos em Amós 7 três visões progressivas, gafanhotos e fogo, ambos revertidos pela intercessão de Amós, e o prumo, que marca o fim do adiamento do juízo, além do confronto decisivo entre Amós e o sacerdote Amazias em Betel. No próximo bloco entraremos em Amós 8 para entender a visão do cesto de frutos maduros e por que ela representa o ponto de não retorno para o Reino do Norte. Vimos Amós surgir como um profeta improvável e, em Amós 1:2, construir um arco de julgamentos que começa nas nações e termina em Israel. Em Amós 3:4, acompanhamos três acusações formais contra o Reino do Norte, baseadas na aliança, na opressão social e na resistência do povo às advertências divinas. Em Amós 5, entramos no coração poético do livro, com a grande lamentação sobre Israel, o chamado repetido para buscar o Senhor e viver, e a redefinição do dia do Senhor como trevas. Em Amós 6, vimos os ais contra as elites confiantes de Samaria e a sentença de exílio. Em Amós 7, as visões de gafanhotos, fogo e, sobretudo, o prumo marcaram a virada decisiva. O tempo de adiamento acabou, e o confronto com Amazias mostrou a resistência institucional à palavra profética. Ainda teremos o colapso final do altar e a surpreendente promessa de restauração, mas agora entramos no ponto de não retorno, a visão dos frutos maduros e o silêncio de Deus. Amós 8 começa com a quarta grande visão do livro, e ela é deliberadamente mais simples e mais devastadora do que as anteriores. O Senhor mostra a Amós um cesto de frutos maduros. 8:1-2. Diferente dos gafanhotos, do fogo ou do prumo, não há aqui imagens de destruição ativa. Há apenas um objeto cotidiano. Esse detalhe é fundamental. O juízo não vem mais como ameaça espetacular, mas como conclusão inevitável de um processo que já amadureceu. Deus pergunta a Amós: "Que vês, Amós?" Ele responde: "Um cesto de frutos maduros." Então o Senhor declara: "Chegou o fim do meu povo Israel. Não mais passarei por ele." 8:2. Em hebraico, há um jogo de palavras entre fruto maduro e fim, sugerindo que Israel está como fruta pronta para ser colhida, ou, mais precisamente, pronta para apodrecer se não for colhida. A metáfora comunica urgência. O tempo acabou. Essa visão marca uma mudança decisiva em relação às anteriores.
Em Amós 7, as duas primeiras visões foram revertidas pela intercessão de Amós. Na terceira, o prumo indicou que o adiamento terminou. Agora, em Amós 8, não há intercessão, não há negociação e não há recuo divino. O processo chegou ao ponto final. Amós 8:3 descreve o impacto desse fim. Os cânticos do templo se transformarão em lamentos. Haverá muitos cadáveres e silêncio em todos os lugares. A imagem é deliberadamente sombria. O lugar de adoração, que deveria ecoar música e celebração, será tomado por choro e morte. O culto festivo que Amós criticou em capítulos anteriores agora colapsa em luto. A partir de Amós 8:4, o profeta retoma sua denúncia social com precisão, ainda mais cortante. Ele se dirige diretamente aos que pisam o necessitado e fazem perecer os pobres da terra. Diferente de capítulos anteriores, onde a crítica era mais geral, aqui Amós detalha práticas concretas de exploração econômica que sustentavam a elite de Samaria. Nos versículos 5-6, Amós revela a mentalidade desses comerciantes. Eles reclamam do sábado e das luas novas porque interrompem seus negócios e ansiosamente aguardam o fim dos dias santos para voltar a vender. Eles falsificam balanças, diminuem medidas, aumentam preços e compram os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. Cada detalhe expõe um sistema econômico corrompido por ganância. Esse trecho é crucial porque mostra que a injustiça de Israel não era apenas judicial ou religiosa, era estruturalmente econômica. A exploração dos vulneráveis estava incorporada ao mercado, às práticas comerciais e ao cotidiano das cidades. Amós não condena o comércio em si, mas a fraude sistemática que transforma necessidade em oportunidade de lucro. Em Amós 8:7, Deus faz um juramento solene pela glória de Jacó, de que não esquecerá nenhuma dessas obras. Esse juramento intensifica o peso do juízo. Não se trata de lapsos isolados, mas de um padrão persistente que exige resposta divina. O verbo esquecer aqui indica que Deus não tratará essas injustiças como irrelevantes ou passageiras. Amós 8:8-9 amplia o alcance do juízo com linguagem cósmica. O profeta descreve a terra tremendo como o Nilo, no Egito, e o sol se pondo ao meio-dia, imagens que evocam o dia do Senhor e os sinais apocalípticos. A escuridão ao meio-dia sugere desordem cósmica, como se a própria criação reagisse à corrupção moral de Israel. Nos versículos 10-14, Amós retorna ao tema do lamento, mas agora em escala nacional. Festas se transformarão em luto, músicas em pranto, e todos se cingirão de pano de saco. O profeta compara esse luto ao de quem perde um filho único, a dor mais profunda possível na cultura antiga. Isso mostra que o juízo não será apenas político, mas existencialmente devastador. Então, Amós introduz um elemento novo e aterrador. Não apenas fome de pão ou sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. 8:11. Essa é uma das declarações mais teologicamente densas do livro. Até aqui, Deus falou repetidamente por meio de Amós e outros profetas. Agora, o silêncio divino torna-se parte do juízo. Nos versículos 12 e 13, Amós descreve pessoas vagando de mar a mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas sem encontrá-la. Essa peregrinação desesperada contrasta com o acesso fácil à palavra que tiveram antes e que desprezaram. O juízo final não é apenas destruição física, mas privação da revelação divina. Amós 8:14 menciona aqueles que juram por divindades locais como o caminho de Berseba ou Dan Vive, indicando que, mesmo diante do colapso, muitos persistem na idolatria. O capítulo termina com uma sentença direta: cairão e não mais se levantarão. A queda é definitiva. Estruturalmente, Amós 8 funciona como o clímax do anúncio de juízo no livro. Enquanto Amós 7 introduziu a irreversibilidade por meio do prumo, Amós 8 explica o porquê em termos sociais, econômicos e espirituais.
O cesto de frutos maduros sintetiza visualmente tudo o que foi construído desde o início. Literariamente, o capítulo combina visão simbólica, denúncia econômica detalhada, juramento divino solene e linguagem apocalíptica. Essa variedade de formas mantém ritmo e aprofunda o impacto emocional. O movimento vai do cotidiano, balanças, medidas, mercado, ao cósmico, sol se pondo ao meio-dia, mostrando que a injustiça humana tem consequências universais. Teologicamente, Amós 8 aprofunda o tema central do livro. Deus exige justiça concreta. O juízo não vem porque Israel adorou de forma errada apenas, mas porque oprimiu sistematicamente os pobres e corrompeu o comércio. A religiosidade sem ética leva ao silêncio de Deus. A ideia de fome da palavra é particularmente decisiva. Amós sugere que o pior castigo não é apenas derrota militar ou exílio, mas a ausência da presença e da revelação de Deus. O povo que rejeitou a palavra quando ela foi oferecida agora sofre por não tê-la. Esse capítulo também reforça a conexão entre culto e vida econômica. Amós mostra que não se pode separar fé de práticas comerciais, adoração de justiça no mercado, piedade de integridade nos negócios. A crise de Israel é total, espiritual, social, econômica e política. Além disso, Amós 8 prepara o terreno para o desfecho do livro. Depois do anúncio do fim e do silêncio de Deus, o próximo passo lógico é a execução do juízo. Amós 9 mostrará o colapso final do altar e a impossibilidade de fuga, mas também trará, surpreendentemente, uma promessa de restauração que reconfigura todo o livro. Por fim, este bloco encerra o arco de advertências proféticas. Se em Amós 5 ainda havia um apelo para buscar o Senhor e viver, em Amós 8 esse tempo passou, o fruto está maduro, o fim chegou. O silêncio de Deus se aproxima. Vimos em Amós 8 a visão decisiva do cesto de frutos maduros, o anúncio do fim de Israel, a denúncia detalhada da exploração econômica, os sinais cósmicos de juízo e, por fim, a terrível fome da palavra do Senhor. No próximo bloco, entraremos em Amós 9 para acompanhar o colapso final do altar, a impossibilidade de fuga do juízo e a surpreendente promessa de restauração que fecha o livro. Já vimos Amós surgir como um profeta improvável e, em Amós 1 a 2, construir um arco de julgamentos que começa nas nações e termina em Israel. Em Amós 3:4, acompanhamos 3 acusações formais contra o Reino do Norte, baseadas na aliança, na opressão social e na resistência do povo às advertências divinas. Em Amós 5, entramos no coração poético do livro com a grande lamentação sobre Israel, o chamado repetido para buscar o Senhor e viver, e a redefinição do dia do Senhor como trevas. Em Amós 6, vimos os ais contra as elites confiantes de Samaria e a sentença de exílio. Em Amós 7, as visões de gafanhotos, fogo e, sobretudo, o prumo marcaram a virada decisiva. O tempo de adiamento acabou, e o confronto com Amazias expôs a resistência institucional à palavra profética. Em Amós 8, a visão dos frutos maduros anunciou o fim de Israel e introduziu a terrível fome da palavra do Senhor. Agora chegamos ao clímax do livro, o colapso final do altar, e surpreendentemente a promessa de restauração. Amós 9 abre com uma cena visualmente e teologicamente impactante. O profeta vê o Senhor de pé junto ao altar. Am 9:1. Diferente das visões anteriores, em que Deus observa ou mede a distância, aqui ele está presente no próprio centro do culto de Israel. O altar, que simbolizava acesso a Deus e segurança religiosa, torna-se o ponto de partida do juízo. Um detalhe decisivo para entender o capítulo inteiro. O Senhor ordena, fere o capitel, para que estremeçam os umbrais. Am 9:1. Essa ordem sugere destruição arquitetônica total, não um dano superficial. O templo não será apenas profanado, ele será abalado desde sua estrutura. Amós descreve o colapso de tal forma que pedaços caem sobre a cabeça do povo. A religião que eles usavam como escudo agora desmorona sobre eles. Em seguida, Deus declara que ninguém escapará
mesmo que tente fugir. Am 9, 1, 4. Amós enumera cenários extremos. Se cavarem até o Sheol, mundo dos mortos, a mão de Deus os alcançará. Se subirem ao céu, Deus os trará de lá. Se esconderem no cume do Carmelo, serão encontrados. Se ocultarem no fundo do mar, ali uma serpente os morderá. E se forem levados ao cativeiro, ali a espada os matará. Essa sequência cria uma sensação de onipresença divina absoluta. Não há lugar fora do alcance do juízo. Esse trecho reforça um tema recorrente do livro. O Deus que exige justiça é também o Deus que governa toda a criação. Amós alterna entre imagens cósmicas e geográficas para mostrar que o juízo não é local ou político. Ele é universal em sua autoridade. A fuga é impossível não por acaso, mas porque Deus é soberano sobre céu, terra, mar e Sheol. Nos versículos 5 e 6, Amós interrompe a narrativa de juízo com uma breve, porém majestosa, descrição de Deus como Criador. Ele toca a terra e ela se derrete. Levanta as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Constrói seus aposentos nas alturas e chama as estrelas pelo nome. Esse hino implícito não é devocional. Ele serve para fundamentar o juízo. O mesmo Deus que cria e sustenta o cosmos tem autoridade para julgar Israel. A partir de Amós 9:7, o tom muda de maneira surpreendente. Deus confronta a ideia de privilégio exclusivo de Israel. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel? Essa frase é deliberadamente provocativa. Amós não nega a eleição de Israel, mas relativiza qualquer sentimento de superioridade étnica ou automática proteção divina. Para Deus, todas as nações estão sob sua soberania. Deus lembra que ele também fez subir os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Am 9:7. Esse paralelo histórico coloca Israel no mesmo plano de outras nações em termos de migração e destino histórico. A diferença não é status automático, mas responsabilidade moral. Se Israel agir como as nações, será julgado como elas. Em Amós 9, 8, 10, o Senhor declara que destruirá o reino pecador de Israel da face da terra. Mas acrescenta uma nuance decisiva: não destruirá totalmente a casa de Jacó. Aqui ocorre a primeira fissura na narrativa de juízo total. Deus fala de peneirar Israel entre todas as nações, como se peneira grão na peneira, de modo que nenhum grão bom caia na terra. O juízo será seletivo. Os ímpios perecerão, mas um remanescente permanecerá. Essa imagem de peneirar é rica em detalhes. Ela sugere separação, avaliação e purificação, não aniquilação indiscriminada. Amós mantém o rigor do juízo, mas introduz a ideia de que há continuidade do povo dentro do plano divino. O livro, até aqui implacável, começa a se abrir para a restauração. Nos versículos 11 e 12, ocorre a virada mais surpreendente de todo o livro. Deus promete levantar novamente a tenda caída de Davi, reparar suas brechas e restaurar suas ruínas. Esse anúncio desloca o foco do reino do norte, Israel, para a dinastia davídica em Judá, sugerindo que o futuro do povo de Deus não depende de Samaria, mas da linhagem de Davi. Amós descreve essa restauração em termos de expansão. Israel possuirá o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome do Senhor. Essa linguagem ecoa promessas anteriores feitas a Davi e antecipa uma visão mais ampla de inclusão das nações sob o governo divino, um tema que ressoa em outras partes da tradição bíblica. A partir de Amós 9:13, o profeta apresenta uma série de imagens agrícolas de abundância. Os dias virão em que o lavrador alcançará o ceifeiro e o pisador de uvas alcançará o semeador. Isso significa colheitas tão abundantes que uma ainda estará acontecendo quando a próxima já começar. Montanhas destilarão vinho doce e todas as colinas se derreterão. Linguagem poética que descreve fertilidade extraordinária. Essas imagens contrastam deliberadamente com as pragas, secas e destruições descritas ao longo do livro. Amós inverte o cenário de juízo. Onde antes havia gafanhotos, agora há abundância. Onde antes havia lamento, agora há alegria agrícola.
A restauração não é apenas espiritual, mas concreta e econômica. Em Amós 9, 14 e 15, Deus promete trazer de volta o cativeiro de Israel, reconstruir cidades arruinadas, plantar vinhas e jardins e fazer o povo habitar novamente em sua terra. O capítulo termina com uma promessa enfática: nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei. Essa frase fecha o livro com estabilidade e esperança, não com destruição. Estruturalmente, Amós 9 funciona como duplo clímax. Primeiro, o colapso total do altar e a impossibilidade de fuga, juízo definitivo. Segundo, a restauração inesperada da casa de Davi e da terra, graça final. O livro termina não com aniquilação, mas com reconfiguração do futuro. Literariamente, o capítulo alterna entre narrativa visionária, hino cósmico, oráculo jurídico e poesia de restauração. Essa diversidade de formas mantém o ritmo e reforça a sensação de encerramento grandioso. O movimento vai do local, altar em Betel, ao universal, Deus Criador, e depois ao futuro Redentor. Teologicamente, Amós 9 reafirma e aprofunda o princípio central do livro. Deus exige justiça, mas não abandona definitivamente seu povo. O juízo é real, severo e inevitável para o reino pecador, mas há remanescente e promessa de restauração baseada na fidelidade divina, não no mérito humano. O contraste entre Betel, altar caído, e a tenda de Davi, restaurada, é decisivo. Amós sugere que o futuro do povo de Deus não está no sistema religioso corrupto do Reino do Norte, mas na promessa davídica e no plano mais amplo de Deus. O livro, portanto, não é apenas denúncia social, é também teologia da esperança. Amós 9 também amplia a visão internacional do livro. Desde os oráculos contra as nações em Amós 1, 2, até a inclusão do remanescente de Edom em Amós 9, o profeta mantém um horizonte global. Deus julga todas as nações, mas também trabalha para reuni-las sob sua soberania. Além disso, o capítulo encerra o tema do Dia do Senhor iniciado em Amós 5. O Dia do Senhor é, ao mesmo tempo, juízo contra a injustiça e abertura para um futuro renovado. Amós evita qualquer triunfalismo. A restauração vem depois do colapso, não como atalho, para evitá-lo. Por fim, Amós 9 fecha o arco narrativo iniciado no primeiro capítulo. O profeta improvável que começou denunciando crimes das nações termina anunciando um futuro em que a justiça e a abundância serão restauradas sob o governo de Deus. O livro inteiro é uma jornada do rugido do leão ao canto da colheita. Vimos em Amós 9 o colapso final do altar, a impossibilidade de fuga do juízo, a afirmação da soberania cósmica de Deus, o peneiramento seletivo de Israel, a surpreendente restauração da tenda de Davi e a promessa de abundância e permanência na terra. No fechamento final, vamos recapitular essa trajetória, de denúncia implacável à esperança restauradora, e sintetizar o significado de Amós para o conjunto das Escrituras. A jornada por Amós termina como começou, com o rugido do Senhor ecoando sobre a terra. Mas agora, esse rugido carrega não apenas juízo, e sim um horizonte de restauração. Do terremoto que abriu o livro ao altar que desmorona no capítulo final, acompanhamos um profeta improvável que não falou para agradar reis, templos ou mercados, mas para expor a verdade diante do Deus que pesa as nações na balança da justiça. Vimos o arco completo dessa história. Primeiro, o julgamento universal contra as nações. Depois, a denúncia implacável contra Israel, que transformou o culto em espetáculo e justiça em veneno. Caminhamos pelas lamentações de Amós 5, ouvindo o chamado urgente: buscai o Senhor e vivei, enquanto o dia do Senhor se revelava não como vitória automática, mas como trevas para quem vive na injustiça. Testemunhamos a falsa segurança das elites ruir em Amós 6, embaladas por marfim, vinho e indiferença à ruína de José. Entramos então no terreno das visões. Os gafanhotos e o fogo ainda recuaram diante da intercessão do profeta, mas o prumo de Deus deixou claro: o tempo de adiamento havia terminado. No cesto de frutos maduros, o fim chegou, e com ele,
A fome mais terrível de todas, o silêncio da palavra do Senhor. Tudo parecia encerrado em colapso, exílio e escuridão ao meio-dia. Mas Amós não termina na noite. No capítulo final, o Senhor se levanta junto ao altar, faz tremer os umbrais e demonstra que ninguém escapa de sua presença. Céu, Sheol, mar ou cativeiro. O Deus que mede, julga e abala é o mesmo que cria montes, convoca as estrelas e governa as águas. E é esse Deus soberano que, depois de peneirar Israel, faz algo surpreendente. Levanta novamente a tenda caída de Davi, cura suas brechas e projeta um futuro em que as colheitas se sobrepõem, as cidades são reconstruídas e o povo habita seguro na terra. Amós, portanto, não é apenas um livro de denúncia social, é uma narrativa teológica completa. Ele mostra que justiça não é opcional, que culto sem retidão é vazio, que o dia do Senhor pode ser trevas e que o juízo é real. Mas também revela que o plano de Deus não termina em destruição. Há remanescente, há restauração, há promessa, há continuidade do propósito divino para seu povo e para as nações. No fundo, Amós nos leva do rugido do leão ao canto da colheita, do tribunal ao campo fértil, da ruína do altar à reconstrução da casa de Davi, do silêncio aterrador à esperança renovada. Esse movimento, da justiça que corrige à graça que restaura, é o coração do livro e sua contribuição duradoura para as Escrituras. Agora que você percorreu toda essa trajetória, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção em Amós. Se ficou alguma dúvida sobre as visões, o prumo, o cesto de frutos maduros ou a restauração final, escreva também. Sua pergunta pode enriquecer a conversa de muitos outros. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender melhor a mensagem desse profeta. Se você gostou e acredita nessa palavra, digite Amém nos comentários. E sinta-se livre para escrever qualquer comentário. Isso ajuda a levar essa mensagem mais longe.